Aqui não há amor. Não existe proteção, vínculo ou empatia. O único legado deixado por essas mães é o de pura selvageria. Descobriremos que a natureza, em sua busca incansável pela continuidade, não opera com base na afetividade, mas em uma matemática brutal de sobrevivência. E nessa equação implacável, a maternidade pode assumir formas que para nós parecem monstruosas. Esta é uma jornada ao lado mais obscuro do instinto materno, onde a negligência é uma estratégia, a traição é uma ferramenta e o canibalismo é um ato de pragmatismo. Prepare-se para conhecer as mães que a natureza esqueceu de santificar. Deixe seu like, se inscreva e vamos ao vídeo. Para a fêmea do cuco, a ideia de construir um ninho, incubar ovos e alimentar filhotes famintos é um fardo evolutivo que ela simplesmente se recusa a carregar. Quando o instinto a chama para botar um ovo, ela não procura um local seguro, mas sim um alvo. Sua missão é encontrar o ninho de uma espécie de ave menor, um casal desavisado que já iniciou sua própria família. Com a precisão de um ladrão, ela espera o momento em que o ninho fica desprotegido e em um movimento rápido e brutal ela desce, engole um dos ovos originais para não levantar suspeitas e em seu lugar deposita sua própria genética. Este ato, conhecido como parasitismo de ninhada, é a transferência final de responsabilidade. A mãe cuco está livre, pronta para acasalar novamente, enquanto uma mãe adotiva involuntária agora trabalhará incansavelmente para criar o filho de sua inimiga. Mas a traição não termina aí. O filhote de cuco é uma máquina de matar programada desde o nascimento. Ele geralmente eclode antes dos outros ovos e, impulsionado por um instinto cego e poderoso, o pequeno impostor, ainda nu e de olhos fechados, manobra seu corpo para empurrar os ovos ou os filhotes legítimos para fora do ninho, condenando-os a um fim certo no chão da floresta ou em rios. Os pais adotivos continuam a alimentá-lo como se fossem sua própria linhagem. Se enganar os outros para criar seus filhos parece cruel, a natureza pode conceber uma forma ainda mais íntima de traição: forçar uma competição mortal entre os próprios irmãos sob o olhar atento da mãe. Para as majestosas águias negras, as Ictinaetus malaienses, que planam sobre as florestas do sudeste asiático, a vida é uma batalha constante por recursos. E essa lição é ensinada desde o primeiro dia. A fêmea geralmente põe 2 ovos, mas isso não é um plano para criar 2 filhos, é um plano de contingência. Desde o momento em que eclodem, uma rivalidade feroz é estabelecida. O filhote mais velho, geralmente maior e mais forte, começa a atacar implacavelmente seu irmão mais novo. A luta não é por brincadeira, é por domínio e sobrevivência. E a mãe? Bem, ela assiste. Sentada no ninho, ela observa passivamente enquanto o filhote mais forte bica, rasga e finalmente mata o mais fraco. Não há intervenção, não há repreensão. Pelo contrário, em muitos casos, após o ato cruel ter sido consumado, a mãe e o filhote sobrevivente se alimentam juntos dos restos mortais do perdedor. Para a nossa sensibilidade, é algo inconcebível. Para a águia, é a lógica mais pura. Criar 2 filhotes em um ambiente de recursos escassos poderia resultar em 2 aves fracas e subnutridas, com poucas chances de chegar à vida adulta. Ao permitir que a seleção natural aconteça em seu próprio ninho, ela garante que todos os recursos sejam canalizados para um único campeão, um herdeiro forte e apto, maximizando as chances de que seus genes sejam passados adiante. Essa filosofia da sobrevivência do mais apto é levada a um extremo estático por um dos marsupiais mais ferozes do mundo, o demônio da Tasmânia, a espécie Sarcóphilus arrici. Após o acasalamento, a fêmea dá à luz até 30 filhotes minúsculos, do tamanho de um grão de arroz. Cegos, sem pelos e subdesenvolvidos, eles embarcam em sua primeira e mais perigosa jornada, uma corrida desesperada do canal de parto até a bolsa da mãe. Mas aqui reside a reviravolta cruel do destino. Na bolsa existem apenas 4 mamilos. A regra é simples e inegociável.
Os 4 primeiros a chegar e a começar a mamar vão sobreviver. Todos os outros, os perdedores dessa loteria da vida, morrem de fome dentro da própria bolsa. Seus corpos minúsculos são reabsorvidos pela mãe. Não há lógica aparente para uma superprodução tão massiva seguida por uma perda tão garantida, correto? Bem, é um mecanismo brutal que testa a velocidade, a força e a pura sorte desde o primeiro segundo de vida, garantindo que apenas os melhores entre as dezenas de descendentes tenham a chance de continuar a linhagem. Enquanto algumas mães promovem a competição, outras optam por uma estratégia de abandono frio e calculado. A foca da Groenlândia dá à luz em vastos e perigosos campos de gelo. Durante os primeiros 12 dias, ela é a mãe perfeita. Seu leite, com mais de 50% de gordura, é um dos mais ricos da natureza, permitindo que o filhote ganhe mais de 2 quilos por dia. Ela não come, dedicando toda a sua energia a transformar seu filhote em uma bola de gordura isolante. Mas no 12º dia, algo muda. O interruptor da maternidade desliga. Ela simplesmente desliza para a água e vai embora, para nunca mais voltar. O filhote, agora sozinho no gelo, não sabe nadar nem caçar. Ele passará as próximas 6 semanas em um jejum forçado, perdendo até metade do seu peso corporal, vulnerável a ursos polares e ao derretimento do gelo. É um período de provação extremo, onde cerca de 30% dos filhotes não sobrevivem. A mãe não o abandona por crueldade, mas por necessidade. Ela precisa reabastecer suas próprias reservas de gordura para sobreviver e se reproduzir no ano seguinte. Para ela, o cálculo é claro: sua sobrevivência a longo prazo tem precedência sobre o cuidado prolongado de um único filhote. O mesmo cálculo é feito pelo panda gigante. Em cativeiro, frequentemente nascem gêmeos, mas na natureza, a mãe panda quase invariavelmente escolhe um e abandona o outro para morrer. Sua dieta de bambu é tão pobre em nutrientes que produzir leite suficiente para 2 filhotes é uma impossibilidade energética. Dividir seus recursos significaria a morte provável de ambos. Então ela toma a decisão pragmática de focar no filhote mais forte, garantindo que pelo menos um tenha uma chance real de sobrevivência. Até mesmo entre os mamíferos conhecidos como protetores de seus descendentes, como leoas e leopardos, por exemplo, o abandono ou o sacrifício das crias podem sim ocorrer. Quando um de seus filhotes adoece ou fica incapacitado de alguma forma, como uma pata quebrada ou baixo peso, a mãe opta por abandoná-lo ou até mesmo exterminá-lo. É uma forma clara de demonstrar que na natureza selvagem somente os mais fortes sobrevivem. E então chegamos ao verdadeiramente bizarro coala. Esse animal aparentemente dócil alimenta seu filhote com um tipo especial de fezes produzidos pelas fêmeas chamado de pap, uma sopa fecal rica em micróbios essenciais para que o filhote possa um dia digerir as folhas tóxicas de eucalipto. Nojento, mas crucial para o desenvolvimento do filhote. As formigas Drácula, incapazes de processar alimentos sólidos, praticam um canibalismo não destrutivo. As operárias perfuram as larvas da colônia para beber sua hemolinfa, o equivalente ao sangue dos insetos, e assim sobreviverem. As larvas, apesar de feridas, também sobrevivem e crescem aprendendo o mesmo ritual macabro. E o dragão de Komodo? Após proteger ferozmente seus ovos, não oferece nenhum cuidado parental aos recém-nascidos. Pelo contrário, os filhotes precisam correr para as árvores assim que eclodem, pois qualquer adulto, incluindo sua própria mãe, os verá como uma presa fácil. Do abandono estratégico ao canibalismo não destrutivo, da traição calculada à competição forçada, o reino animal nos mostra que a maternidade não é um conceito único, mas um espectro de estratégias moldadas pela pressão implacável da evolução. Talvez aos nossos olhos essas sejam mães extremamente ruins, mas na ótica da selva elas são engenheiras da sobrevivência, campeãs de um jogo cósmico, onde a única regra
é garantir que o amanhã exista para sua linhagem. Seus métodos podem nos chocar, podem nos horrorizar, mas não podemos negar a criatividade infinita e por vezes aterrorizante da própria vida se perpetuar. Comente o que achou e se conhece outro animal que tem um comportamento semelhante, registre abaixo. Deixe seu like e se inscreva, é de graça e nos ajuda muito. Obrigado por ficar até o final. Fui!